Quando a gente entra na doutrina, com o passar do tempo, a nossa perspectiva das situações elas vão mudando, naturalmente, né? E recentemente eu conversava com um amigo, ele não é da doutrina espírita, faz parte de uma outra religião, e nós discutimos justamente essa questão da fé, né? Por que essa dificuldade que nós temos hoje de demonstrar essa fé? Não demonstrar para o exterior, mas essa fé interior, né? Porque hoje, mais do que nunca, se fala em fé, se fala em Deus, né? Se fala em Jesus, se fala em Evangelho. Eu sei que ainda há intolerância religiosa, mas, de certa forma, avançamos bastante. Uma casa espírita hoje funciona aqui numa ala residencial, de frente a um comércio, não é? Nós temos irmãos evangélicos que frequentam vários ambientes, católicos, espíritas, então nós avançamos, sim, nesse processo de respeito. Mas avançamos na teoria. E, particularmente, essa fé que Jesus nos fala, que é a fé que transporta montanhas. Porque quando a gente pensa em fé, a gente pensa em algo logo, a gente associa a fé a algo trágico, né? Eu tenho fé porque alguém da minha família passou por uma doença, passou por uma situação financeira difícil, ou eu passei também por uma situação difícil, uma situação de doença, uma perda de um ente. Então, nós geralmente associamos aí essa situação difícil que gerou a fé, esse fortalecimento da minha fé. Mas por que sempre associar a fé à necessidade de passar por algo difícil? Né? Por uma situação assim de dor. É na situação de dor que nossa fé ela se mostra, caso ela não tenha se mostrado ainda, ou caso tenha se mostrado, se fortalece. Sim. Porque é sim na situação de dor, que sempre são as mais fortes, que retira aquilo de que nós achávamos de que mais precisávamos, ou de que não viveríamos sem, esse sentimento de não ter o controle, né? A perda, porque a gente sempre entende a perda como algo ruim. Não. A perda, ela vai mudar o nosso foco. Né? Perdi algo, mas é aquela velha frase que é bem clichê. Perdi algo que não era meu. Ou talvez eu não necessitasse tanto, ou talvez eu desse importância demasiada àquilo. Né? Então, essa perspectiva da fé que nós vamos mudando. Ontem nós participamos da colação de grau de um ente da nossa família, muito querido, e foi interessante, porque além dos formandos, estavam todas as famílias, amigos, né? E o orador, né, falava que os formandos seriam pessoas que contribuiriam para o mundo melhor. E aí nós conversamos hoje em casa e observávamos as feições das pessoas, não só dos formandos, mas das famílias que ali estavam, dos amigos e dos próprios professores, orientadores, né? Que acompanharam a cerimônia, mas você percebia no rostinho de cada um a felicidade pelo outro, porque estava passando por um processo mudando mais uma etapa da sua vida, e a felicidade da esperança de um amanhã melhor. Em qual momento nós começamos a perder isso? Aquele momento de felicidade não tem que se prender apenas àquela cerimônia. Só que é isso que nós fazemos. Os nossos momentos de felicidade são presos a momentos mesmo. E a bem pequenos. Não é? Então, assim, eu tenho uma felicidade porque eu comprei um sapato novo. Aí, vejam só, eu passei um mês inteiro projetando, pensando naquele sapato. Aí eu pensei, fiz as contas, vi quando eu pagar o cartão vai dar certo, né? Vou lá, compro e parcelo em X vezes. Quando eu compro e uso, é aquela euforia, é aquela felicidade incrível, né? Nossa, sou feliz pro resto da vida. Me sinto a própria Gisele, né? Aí no dia seguinte, vou trabalhar. Tá lá o sapato na caixa. Cadê aquela euforia?
Cadê aquela felicidade? Cadê aquela fé toda que eu depositei em algo material? Eu projetei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu estou dando um pequeno exemplo porque são as coisas do nosso dia a dia mesmo. Não adianta a gente vir com exemplos assim maiores, exemplos fenomenais, porque todas as falas de Jesus, elas nos reportam as coisas do dia a dia, as pequenas coisas do dia a dia. Né? Mas a gente só foca no que é maior, no fenômeno, né? Que a gente tanto conversa aqui. A gente só foca no fenômeno. A fé que Jesus nos fala é não só aquela fé da cura, não da cura física, da cura da alma, sim. Mas é a fé do dia a dia, de acreditar que nós sim, como foi dito ontem, teremos um mundo melhor. Que nós sim nos tornaremos melhores a cada dia e já estamos nos tornando. Que nós temos dificuldades sim e que bom que temos, porque se nós vivêssemos num mundo ditoso, como é que a gente ia melhorar? Num casamento, cada um tem o seu ponto de vista. Como é que esse relacionamento avança se cada um não vai cedendo um pouquinho? Né? Imagina se fosse o mundo perfeito. Como é que cada um ia melhorar? Então, são esses momentos que Jesus nos fala. Aí, em Bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por 1 ano, 1 mês, 1 semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. A primeira vez que eu vi esse tema, a felicidade não é deste mundo, eu ficava pensando, que tema negativo, né? A felicidade, assim, tópico, não é deste mundo, coisa já decidida, né? Por que não é deste mundo? Por quê? Só que aí você começa a ler, quando a gente, com o passar dos anos, tudo é assim, né? A gente vai amadurecendo, vai passando pelas situações e a gente começa a entender. Tem uma companheira aqui, viu, gente? E a gente começa a entender o que ele quer dizer. Por quê? Porque eu estava olhando com olhos materiais. Por que a felicidade não é deste mundo? Então eu entendi assim, não, a felicidade é deste mundo sim. Por que eu não posso ser feliz aqui? Mas na verdade não é determinar que nós não seremos felizes aqui, mas sim de que forma é essa felicidade. Na verdade, nós somos felizes sim, mas qual é o nosso foco? O material ou espiritual? Se nós focarmos no espiritual, sim, somos felizes sim. Somos felizes, temos saúde, temos trabalho, temos familiares. Ah, mas minha vida não é um conto de fadas. A de ninguém é. Nenhuma grama do vizinho é mais verde. Pode ter certeza. Então, a felicidade não é deste mundo. É sim. Nós avançamos quando conhecemos a doutrina, já sabemos que somos espíritos imortais, já sabemos que o nosso trabalho aqui é para progresso espiritual, que por mais que eu arrecade em materiais, em bens materiais, isso não garante meu progresso espiritual. O que garante é meu coração. Onde está teu coração, aí está teu tesouro. Não é? Então nós avançamos sim. Ah, mas eu cometo falhas. Cometo, sou vaidosa, sou orgulhosa,
Mas será que eu sou a mesma Ludmila de 5 anos atrás? De 10 anos atrás? De 5 minutos atrás? Porque a fé que Jesus nos fala, quando ele fala que transporta montanhas, é a fé de uma situação que acontece daqui a 5 minutos. Quando eu sair daqui, acontece algo, ou eu cruzo com alguém, ou eu escuto alguém, que vai modificar o meu pensamento, que vai modificar a minha percepção da vida, das pessoas. Será que foi à toa que eu tive essa percepção num evento ontem? Que tocou meu coração? Realmente tocou. Tocou mais até do que do próprio formando. Por quê? Porque foi bonito ver um salão cheio de pessoas que acreditam na mesma coisa. E por que não, quando sair dali, quando sair daqui, quando sair de casa, não acreditar nessa fé? Nessa fé que nos cria como centelhas divinas, que nos melhora. A fé de que tudo vai melhorar. Vamos começar a perceber o nosso dia a dia. Não só a quem está do nosso lado, ao nosso trabalho, a um animalzinho. Meu esposo me contou uma coisa interessante. Um dia desses ele foi na padaria e quando ele entrando, ele deu de cara com um cachorro. E o cachorro encarou ele. A gente tem um cachorrinho, a gente sabe que tem aquele sentimento. Olhou mesmo e ele se sentiu emocionado com o olhar do animalzinho. E o que foi que ele fez? E ele percebeu que o animalzinho estava com fome. Aí tá certo, foi lá e aí deu água, deu a comidinha para ele. Mas esse animalzinho, será que ele estava ali à toa? Será que não estava ali para tocar o coração da gente? Isso acontece, aquele carroceiro que passa do lado. Todas as minhas palestras eu falo desse exemplo. Porque assim, são os que mais me tocam. Sabe? Quando eu passo e eu vejo às vezes uma família, os filhos pequenos dentro da carroça, o pai puxando. Aí às vezes a gente fala, coitado. Será? Será que ele não é mais feliz do que a gente? Porque a gente pensa, coitado do lado material. Mas será que na casa dele não tem mais felicidade, mais amor do que no nosso coração? Quando eu olho, me toca, porque eu peço a Jesus que o abençoe, que abençoe sua família, que abençoe seus filhos. Eu vi ontem estudantes que a gente nitidamente percebe que vieram de uma família humilde, que batalharam para estar ali, batalharam para se formar. Isso é fé. Isso é acreditar. Não acreditar só em poder público, mas acreditar num Deus maior. Acreditar que nós somos amparados. Acreditar que vai resistir. Porque às vezes a gente com uma unha encravada fala, ai meu Deus, que dor, não vou conseguir trabalhar hoje. Não é? Uma unha encravada. Uma garganta doendo. E aí vamos olhar para o lado, vamos abrir a janela do carro, desligar o ar-condicionado e olhar para o lado, para aquele irmão que está ali, que passou, mas não vamos olhar com pena, não. Vamos olhar de espírito para espírito. Porque, assim como nós, eles também são amparados. Né? Vamos olhar com carinho. Porque eles é que nos dão as maiores lições. Quando se faz uma campanha do quilo, que você chega numa casa e às vezes a pessoa ela abre metade de um cuscuz e doa. Sabe o que é isso? É fé. É a fé que transporta montanhas. É a fé de dizer, eu vou doar sim, porque eu sei que Deus proverá. A gente não tem. Porque a gente tem a abundância, né? Hoje eu não comi um profiterole. Não comi um profiterole. Né? Mas me faltou o almoço? Me faltou o jantar? Não. Né? É essa a fé que Jesus nos fala. É essa a certeza que nós temos que ter no nosso coração.
a certeza de que Deus proverá. E aí, nós participávamos do evangelho, que é feito aqui no sábado, né? Logo após a palestra, tinha um colega, um senhor, já desencarnou, e ele sempre dizia assim, muito querido, ele sempre dizia assim, Deus proverá. Sempre era o final da frase dele, Deus proverá. No começo eu ficava assim, Deus proverá. Aí a gente fica, né, toda vez falar isso. Só que a gente vai amadurecendo. A gente vai passando pelas situações. Ele passou por muita coisa. Então, se ele fala Deus proverá, é porque ele sabe de muita coisa. Coisas ainda que eu nem sei. Com o passar do tempo, tendo filhos, vendo os filhos crescerem, os pais envelhecerem, nós envelhecemos. Aí a gente começa a entender a frase. Né? Porque ele realmente provê. E isso é o que ele quer nos dizer. Então temos fé, sim, que transporta montanhas para aquelas situações maiores, mas temos também a do dia a dia. E essa, meus amigos, essa é aquela que nos pega. É aquela que a gente enche a boca para citar todo o evangelho. Não, porque na passagem tal, né, pergunta tal, a gente enche a boca, fala todo o evangelho, sabe, do começo até o fim, traz para frente. Mas e no nosso coraçãozinho? Porque o laboratório não é o nosso pai, não é nossa mãe, não é marido, não é filho. O laboratório somos nós. Então é aquela avaliação diária. No final do dia, e aí? Quem eu alimentei hoje? Né? A raiva, o rancor, o perdão, o amor, a fé. Quem eu alimentei hoje? Esse é o nosso laboratório. Então, eu li recentemente uma frase que dizia assim, a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Eu achei muito forte essa frase. E aí eu coloquei para mim, a minha maior luta é não voltar a ser a Ludmila de ontem. É não voltar a ser a Ludmila de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Retroceder a gente não retrocede, mas se eu já sei que determinadas situações, determinadas atitudes provocam dor, sofrimento, não só a quem você está perto, mas a você mesmo, porque a gente vai se envenenando no dia a dia, né? Essa é a verdade. Então, assim, nós sabemos que não é salutar, que não é cristão, mas a gente continua fazendo. Né? Só que a gente vai fazendo em doses pequenas. Primeiro a gente assim faz bem exposto, né, para todo mundo perceber. Mas aí depois a gente vai fazendo em doses pequenas e depois vai mudando o caminho, né? Então assim, eu vou fazer o seguinte, no evangelho eu vou dar uma alfinetada. Tá fazendo lá o evangelho, na hora que um vai comentar vai, né? Aí essa é a nossa luta. Essa é a minha luta, é não voltar a ser a Ludmila. Porque Paulo, ele não deixou de lutar até o último momento de respirar. A gente fala assim, mas Paulo chegou a uma, né, a uma elevação espiritual, sim, mas até o último momento, até o último respirar dele, ele não deixou de lutar. Divaldo, vamos para exemplos mais próximos? Divaldo, Haroldo, todos esses, Chico. Sim, o Chico é um espírito muito evoluído. Porém, em algum momento, em alguma passagem que nós lemos dele, ele se colocou numa situação confortável? Não, ele era muito vigilante. E mesmo assim ainda levava uns puxões de orelha da espiritualidade, né? E que dirá nós? Que às vezes a gente até escuta, né? Às vezes a gente vem no atendimento fraterno, escuta uns puxões de orelhas, não entendi não, mas eu acho que foi isso. Eu acho que ele quis dizer isso. Essa é a nossa luta. E é aí que cabe a nossa fé. Ter a certeza de que nós não voltaremos a ser como antes. Porque acreditar é fácil. Eu acredito hoje, não acredito amanhã.
né? Eu acredito na doutrina hoje, amanhã eu não acredito, né? Sou espiritual hoje, amanhã posso ser espiritualista, posso ser católico, posso ser evangélico, então mudo. Mas quando a gente fala em crer, eu creio. Já perceberam como algumas pessoas falam com uma eu creio, que fala com uma convicção que passa para você esse sentimento, essa vibração, não é? Tem pessoas, eu trabalho na área comercial, às vezes tem clientes assim que a gente conversa, a gente termina se envolvendo, né? Assim, se tornam amigos, e algumas pessoas falam, não, eu creio que vai dar certo. E dá mesmo. Mas foi mágica? Não, não foi mágica. Não foi mágica. Sabe o que foi? Foi o pensamento, foi a energia, foi o amor que ele colocou. Conosco também tem que ser assim. A gente vê tanto em todos os para-choques. Eu creio, né? Eu tenho fé. A gente coloca no papel de parede do celular, né? Que tem fé. A gente coloca em todo lugar, mas a gente só não coloca no coração. Quando nós realmente vamos começar a mudar, é quando nós percebermos a diferença dessa fé. Ela não precisa ser dita, ela tem que ser sentida. E ela é sentida como o exórdio de Max, com tranquilidade. Não é fácil. Não é. Mas não é impossível. Ela só vem assim, com a tranquilidade. Fui muito feliz o exórdio de Max quando ele fala nisso. E novamente eu me coloco como exemplo. Eu vim do trabalho agora, aí uma carreira, né, saí de 7 horas lá, com medo de não chegar a tempo, subi, aí naquela euforia. Aí eu disse, não, peraí, deixa eu sentar. A música estava aqui harmonizando, sentei ali, a tranquilidade que foi dita. Respira profundamente e vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando. Né? Essa é o verdadeiro amor. É a verdadeira liberdade em Cristo. Porque quando ele fala assim, sim, conheceis a verdade e ela vos libertará, ele fala disso. Não é? Nós ainda, qual é a nossa verdade? Nós vivemos presos às amarras do materialismo. São correntes mesmo. São correntes, sabe? Porque assim, a gente só consegue se a gente tiver um celular que tenha tantos gigas, que tenha uma câmera assim. A gente só consegue se tiver uma determinada algo de grife, né? Mas são as nossas nos dispersam, nos desvirtuam. Aí vamos parar para pensar. Quando eu desencarnar, o que vai valer disso? Um colega hoje, um parente dele desencarnou ontem e ele me mandou um áudio hoje. Ele não é espírita e no áudio ele dizia, ele foi pro velório, né? E ele dizia o seguinte: eu tô vendo que nós não somos, que tudo isso que a gente faz, que a gente corre tanto para bater meta no trabalho, para estar em primeiro lugar, para, né, para ganhar bônus, para isso, para aquilo. Quando chega nesse momento não valeu de nada. O que valeu são as pessoas que estão ali. Qual a diferença que eu fiz na vida das pessoas? E qual a diferença que as pessoas fizeram na minha vida? Porque eu não tenho que me colocar como exclusivo nem especial, não. As pessoas que estão ao meu redor, elas me ajudaram muito. Né? E sempre nos ajudarão. Esse é o grande diferencial. E aí, na parábola da figueira, Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus, digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração,
crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. É isso que ele fala. Crente. Vamos crer. Porque a gente ainda não entendeu que quando ele fala assim, em crer, mas é intimamente. Né? É ter a certeza em seu coração que tudo passa. Mas a gente tem, sim, o quadro, né, de que tudo passa na nossa casa, mas a gente não tem essa certeza íntima de que tudo passa. A gente tem essa frase na ponta da língua, não, meu amigo, não, meu irmão, tudo passa. Sim, realmente tudo passa, mas e a certeza no nosso coração de que tudo passa? E só vai passar quando nós tivermos tranquilidade. Essa tranquilidade para enfrentar as situações que foi dita no exórdio. Essa tranquilidade para que, por pior que pareça naquele momento, respira, porque vai passar. Mas a gente tem que ter serenidade para enxergar com clareza, para ser justo nas colocações, para ser humilde nas sentenças. Mas nosso primeiro ato é se rebelar. Não, eu não aceito. Seja de encarnado para encarnado, ou seja algo como a perda de emprego. Não, eu não aceito não. Eu sou tão competente, por que eu perdi? Nossa primeira fala é essa. Não, eu não aceito. Eu não sou assim. Eu não quero. Quando a nossa fala deveria ser, Senhor, tu sabes melhor do que eu. Mas nós estamos no caminho. Sim. Não é? E aqui, quando eu falo isso, não é estou fazendo como aquela fala, não, de que a felicidade não é desse mundo. Não quero deixar ninguém negativo, não. É que eu fico muito feliz quando eu vejo aqui a casa cheia, quando eu vejo todos os rostinhos assim. Porque realmente a transformação ela está sendo feita. A sementinha já foi plantada em cada um de nós. E aí só vai germinar. Ah, mas eu sou muito duro. Sou, mas a sementinha está lá. Né? Bom, vai acontecer uma situação que eu vou conseguir externar essa sementinha, que ela vai começar a germinar. Né? Foi plantado no coração. Eu vou ser o exemplo, porque é com exemplo e não com a fala e não com atos materiais que a gente transforma. É com exemplo. Todos os exemplos, desde recolher um lixo na praia. Ah, eu estou na praia, mas aquele papelzinho do picolé não fui eu que joguei, não vou pegar. Por quê? A gente não está trabalhando para um bem maior, para um bem coletivo? Eu vou pegar, sabe por que eu vou pegar? Porque quem sabe alguém também se empolgue, né? E vá lá e também na próxima vez que for à praia, ou não jogue, ou retire. Leve uma sacolinha. São os exemplos. São as pequenas coisas que fazem a diferença. E eu volto a falar. Jesus, ele falava de coisas simples e ele nos dava exemplos do dia a dia. Porque são essas as grandes experiências, as grandes lições. Né? Em penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativa. Na pergunta 921. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem, aí vem a resposta, o homem é na maioria das vezes o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Sim, essa é a maior felicidade. Quando ele fala praticando a lei de Deus, não é praticando a lei do homem, é a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Simples. Amar ao outro, respeitar,
Simples em palavras, na teoria, né? Mas no dia a dia é um pouco difícil, mas não impossível. E a gente começa realmente a agir assim. Eu tenho muita fé no ser humano. Eu acredito, sim, que nós cada dia estamos melhorando, né? Apesar de que quando a gente liga a TV, tem tanta coisa, né, negativa, tanta que parece que quer realmente inverter os nossos sentimentos. Às vezes a gente sai daqui bem, feliz, não, tá tudo bem. Aí chega em casa, vai e liga a televisão. E tanta coisa, né, que você fala, ih, não se deixem levar por essas vibrações, por esses sentimentos, por essas notícias. Nós estamos em 2018. Quantas coisas já aconteceram antes de nós? Sempre houve violência no mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas nós estamos avançando, estamos melhorando. Por que sempre pensar que nós estamos entrando cada vez ladeira abaixo? Eu não penso assim. E eu discordo veementemente de alguém que chega para mim e fala: nossa, o mundo está perdido. Não está perdido não, agora que ele está se achando. Eu falo mesmo. Agora que o mundo está entrando no caminho. Essa é a nossa frase. Essa a fé. Agora sim nós estamos no caminho. Porque agora nós podemos falar das nossas religiões, do que nós cremos, do amor de Deus, de Jesus. Podemos ter as nossas ações sociais, individuais ou coletivas. Não se divulga, mas tem sim. Tem muita gente fazendo bem. Em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil, no mundo, tem. Não é? Então nós estamos melhorando. Muito. E se Jesus nunca perdeu a fé em nós, se a espiritualidade nunca perdeu a fé em nós, está sempre nos amparando, por que nós nos achamos no direito de falar, não, o mundo está perdido, não tenho mais fé no mundo? Por quê? Nós não temos o direito de falar isso. Nós temos sim que nos colocar como aqueles cristãos, os primeiros cristãos, que defenderam a palavra de Jesus e se sacrificaram. Mas nós estamos numa posição mais confortável. Nós não vamos ser jogados aos leões. Nós não vamos ser crucificados. Aí sim, vamos também nos erguer e falar do bem, falar do amor, falar sim que a espiritualidade está nos amparando e acreditar nela todo dia. Não vamos esmorecer, não vamos deixar que as situações materiais nos esmoreçam. Por que a doutrina ela bate tanto na tecla da reforma íntima? Para nos fortalecer. Não vamos deixar que a necessidade material se tornem rachaduras em nós para que orgulho, vaidade, arrogância vá adentrando. Porque quando o nosso grande engano é quando a gente se acha que está mais blindado, aí a gente é pego de calça curta, como se diz. Né? Não, eu estou fazendo tudo certinho, eu vou toda semana para o centro, eu tomo meu passo, eu fiz palestra, eu faço campanha. Mas, e nos outros ambientes, e nos outros horários, e no pensamento, e no sentimento? Porque no externo está tudo bem, mas e aqui? E aqui dentro? Não é? Não vamos esmorecer, meus amigos. Vamos nos colocar como firmes. Sim, estamos melhorando. Vamos mudar nossa perspectiva de fé, de mundo, de cidade, de irmão, de ser humano. Vamos englobar, como uma palestra que foi feita sobre os nossos irmãos, animais, vegetais. Vamos nos alegrar com isso. Há um mundo todo feito por Deus nos esperando. Né? E a gente ainda teima em ver só o lado negativo. Mas é bom que você se reconhece, porque é a partir do momento que nós nos reconhecemos que as mudanças
elas começam a surgir. Porque se eu falar, não, eu não sou assim não, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Apontar sempre é mais fácil. O reconhecimento é o mais difícil. O reconhecimento é a luta de Saulo, que se tornou Paulo. O reconhecimento é a certeza de que da nossa centelha divina, deixando de ser só centelha, se tornando uma chama. A certeza de que nós não estamos aqui à toa, de que vamos fazer dessa encarnação o melhor que pudermos. Porque eu não vim aqui só para comprar bolsa e sapato. Eu não vim aqui só para ter o melhor apartamento, nem o melhor carro, nem trocar carro de todo ano. Eu não vim aqui para isso. Eu não estou nessa encarnação para ser o top of mind de vendas. Eu tenho um propósito muito maior. Quando Jesus fala na fé que transporta montanhas, qual é o nosso propósito? Essa reflexão que eu deixo essa noite é a reflexão que eu venho fazendo todos os dias. Confesso que tem dias que são mais difíceis, mas com a certeza de que eu estou começando a entrar no caminho, começando a entender o que os nossos irmãos espirituais tanto nos falam, tanto nos tentam alertar, com tanto amor e carinho, e que eu não vou deixar essa encarnação passar assim batida. Eu vou sim fazer valer o propósito misericordioso que me trouxe até aqui. Fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigada.